Deus, querido Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesta noite e te pedimos que possamos nos harmonizar, estar abertos aos ensinamentos dessa doutrina de amor que é e pode ser revolucionária na nossa vida, mas que depende de cada um de nós dar os passos necessários à nossa evolução. Que essa reunião possa transcorrer em paz e em harmonia e beneficiar a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, a nossa irmã Valéria. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais uma oportunidade da gente estudar, da gente conhecer. E hoje, né, no dia 18, já passamos aí pelo aniversário da nossa casa, que foi na quinta-feira, né, dia 15 de junho. Completamos 97 anos, né? E assim, nos traz muita alegria, também muita responsabilidade, porque a gente continua nesse trabalho aí que alguns pioneiros aí, alguns fundadores tiveram a coragem, tiveram a inspiração também de começar essa casa. E com certeza eles também, né, no começo se depararam com o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que são a incerteza e o medo, né, que são sentimentos que nos acompanham na nossa vida o tempo todo, porque a gente vive, a gente corre risco, a gente está num planeta de provas e expiações. Então, essas incertezas e esses medos, com certeza eles também enfrentaram. Porque quando eles tiveram a ideia, né, de fundar o Centro Espírita Friburguense, que desde o seu começo, até quem ainda não reparou, mas na saída, tem todas as atas ali, bem do começo, tem um quadro bem grande ali, falando das atas. Com certeza eles também ficaram com esses questionamentos. Será que vai dar certo? Será que daqui a, sei lá, 50, 60, 96 anos, alguém vai continuar esse trabalho? Né? Quantas perguntas? E nós também fazemos essa pergunta hoje, né? Nossa, vão completar 100 anos daqui a pouco de história, de esclarecimentos, e a gente pensa, a gente se preocupa também com isso. Será? Quem vai continuar? É uma preocupação que com certeza eles tiveram, porque é um trabalho, como disse nosso irmão Rogério na semana passada, árduo, não é fácil, né, montar um centro espírita, e há 97 anos, né? Que, se hoje a gente ainda enfrenta preconceito com a doutrina espírita, quem dirá 97 anos atrás. Né? Então a gente tem que realmente comemorar essa data. Com certeza eles continuam auxiliando a gente, já podem ter reencarnado, né? E podem estar por aqui agora encarnados, mas é um trabalho que a gente tem que continuar. Então eles enfrentaram isso também, né? A incerteza e o medo. Não só, né, falando aqui da nossa casa, mas também de outros pioneiros aí da história, né, que ultrapassaram essa incerteza, venceram o medo, fizeram novas descobertas. Né? A América, né, nós fomos descobertos por alguém que enfrentou os mares, não sabia o que ia encontrar pela frente, mas foi lá, assumiu aquela missão e foi até o final com ela. Então a gente está sempre cercado, né, de incerteza, de medo, de dúvida. Isso faz parte da nossa vida. E aí, eu fui lá no dicionário para a gente ver, porque é interessante, né? Às vezes a gente esquece dicionário, uma coisa tão assim. É interessante a gente ir lá buscar a definição de algumas palavras que estão lá no dicionário. E olha só, incerto, indeterminado, impreciso, duvidoso e inconstante. É o sinônimo dessa palavra incerto. Inconstante. A gente vive, né? A nossa vida é uma inconstância, é uma impermanência. A gente tem a ilusão, muitas vezes, de achar que tem controle, que tem domínio sobre as coisas, sobre as pessoas, e não tem. Isso é uma ilusão. E às vezes a gente gosta dessa ilusão. A gente gosta de achar que controla. Claro também que não é viver aqui, né? Deixar a vida me levar no oba-oba. Não é isso. A gente tem que ter a nossa responsabilidade, tem que ter as nossas tarefas. Mas esse excesso de controle que a gente quer ter sobre as situações, isso não existe. A gente está o tempo todo querendo, né, controlar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que a gente ama também.
por amar de uma forma equivocada, a gente quer proteger, a gente não quer deixar que eles passem por situações desagradáveis, mas a gente não tem esse poder, né? A gente não tem essa onipotência que às vezes a gente acha que tem em relação às coisas. Medo. Sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça, temor ou receio. Olha que interessante, né? Sentimento de viva inquietação. Alguém se identifica com isso aqui ou não? Estou falando alguma coisa que ninguém vive. Alguém se identifica? Todos nós, né? Todos nós. E está lá a definição do dicionário. Olha que legal, né? A noção de perigo real ou imaginário. Porque realmente, às vezes a gente está diante de uma situação que nos causa um perigo material, real. Mas outras vezes não. É tudo aqui, ó. Dos nossos pensamentos, da nossa mente, aí a coisa já começa a complicar mais um pouquinho, né? Porque é um medo imaginário. E isso tudo, quando a gente não observa, quando a gente não está atento a esses sinais que nós estamos emitindo, a gente vive o que a gente hoje encontra muito comum, a ansiedade. Né? Nós somos muito ansiosos. A tecnologia, né? A gente estava aqui antes de... A gente no final tem uma surpresa para mostrar para vocês. E aí no final a gente estava aqui querendo ver. Eu falei, gente, olha a agitação, porque a gente fica, né? A gente vive nessa agitação. A gente está nesse estado de constante ansiedade, né? Porque a gente não sabe controlar muito isso. É um incerto, é um medo, a gente não sabe lidar muito com isso. E aí está lá, ó, ansiedade, né? Ela é altamente prejudicial. Ela nos afasta do hoje, do momento presente. Ela nos conduz para um outro tempo. Ou a gente está preso no passado, com as coisas que aconteceram com a gente, com as dificuldades que às vezes a gente tem de perdoar, de esquecer as ofensas. A gente está sempre lá agarrado numa mágoa que, sei lá, aconteceu quando a gente era criança. E a gente está lá, a gente está alimentando aquilo lá. Ou a gente está lá na frente, ou a gente está lá no futuro, preocupado com amanhã, o que, que vai fazer, como é que vai ser. A gente está sempre acelerado. Então, a ansiedade, ela tira a gente do aqui e agora. Ela tira a gente desse momento que é o mais importante. O que aconteceu, já aconteceu, precisa ser trabalhado. Agora, o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. É incerto. É incerto, a gente não controla. Então, a gente precisa estar sempre muito atento, né, a esses sinais que a gente começa a dar na nossa saúde mesmo, mental, na nossa saúde física, porque isso são frutos da ansiedade, desses tempos modernos, né, que a gente vive, dessa correria, dessa agitação. E a gente vai ver mais lá para frente que cada dia tem a sua preocupação. Cada dia já tem fato demais para a gente se preocupar. A gente já tem trabalho demais, a gente já tem muitas ocupações num dia só. E além disso, a gente ainda quer saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então a gente vive nessa constante inquietação. E isso nos adoece. Porque às vezes a gente acha, né, que, claro, tem doenças, né, a doença mental. Ela é importante, porque você, às vezes, está deprimido, e às vezes a gente pensa assim, numa pessoa deprimida, né, num quarto escuro, naquela coisa, assim, isso já é um grau, assim, muito avançado da depressão. Mas essa inquietação que a gente vive, essa dificuldade de acalmar os nossos pensamentos, de focar no hoje, isso também nos adoece. Isso também nos traz síndrome do pânico, isso nos deixa inquietos e muito agitados. E tem um momento que a gente tem que parar para pensar, para refletir sobre essas coisas. Porque se a gente se deixa levar, né, traz muito prejuízo para nós. E também, é claro, vivemos em tempos de incertezas, né? Não só no nosso país, mas como nós estamos encarnados aqui no Brasil, estamos vivendo tempos de muita incerteza. Cada dia a gente é surpreendido com uma situação que está acontecendo. Nossa, parece que às vezes fica 2, 3 dias, não, mas ainda está falando disso. Não, já é outra coisa, já é outra informação, já é outro político, já é outra... Então a gente vive um momento de incerteza. E também, de uma forma global, nós vivemos como está lá na Gênese, né? Os sinais dos tempos, as mudanças. Não são mais os abalos físicos, eles existem, mas é um abalo moral. É um abalo das nossas estruturas, como pessoas, como indivíduos, como sociedade, como humanidade.
Nós estamos vivendo esse período de transformação. E tem que ser assim, né? A crise, quando ela é pessoal ou ela é coletiva, ela tem a sua função. Isso é a lei do progresso se fazendo. Porque quando a gente está estagnado, quando a gente está muito na nossa zona de conforto, né, é bom, a gente se acomoda, mas acontece alguma coisa, a gente logo, né, a princípio se desestrutura. Então a gente tem sempre que manter isso e trabalhar os nossos pensamentos. Né, e entender, e aí, né, entra a doutrina espírita, que tudo isso é um caos aparente, isso é momentâneo, isso vai passar. É uma crise necessária, é uma crise moral, para que a gente veja realmente a necessidade das reformas, sempre a nível individual e a nível coletivo, do que é preciso ser mostrado. Porque não adianta, né? É igual a gente em casa. Ah, vou fazer uma limpeza, vou fazer uma faxina, mas aí levanta o tapete, bota tudo lá debaixo do tapete, bota num cantinho. Chega uma hora que aquilo começa a acumular. E uma hora a gente vai ter que limpar, uma hora a gente vai ter que fazer uma faxina. Né? Então a gente tem que fazer isso nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E perceber que isso tudo é passageiro, vai passar. Né? As coisas boas passam, as coisas ruins também vão passar. Mas é importante a gente estar, como a gente está inserido nesse contexto, e não adianta, às vezes, a gente se isolar. Porque as pessoas ficam, não quero ver. Lógico que a gente tem que filtrar. Se a gente viu uma reportagem, não tem que ficar vendo o resto do dia ou dias falando da mesma coisa. Claro que a gente tem que estar informado. Mas também é pensar nisso. Isso é passageiro. Isso tem a sua razão de ser. Não está tudo fora do lugar, não é uma desordem, não. É uma ordem, mas a gente, às vezes, não consegue... Né, no meio do caos, enxergar, né, uma luz no fim do túnel. Bom, falando disso, dessa incerteza, desse medo, um grande desafio para nós, quando encarna, é exatamente essa incerteza. Porque a gente está no plano espiritual. Né, é um dos momentos que eu ainda brinco, que eu falo que acho que nascer é mais difícil que morrer. Porque quando a gente vem para cá, a gente vem com compromisso, a gente faz escolhas. E é incerto para nós, né, a nossa vida aqui na Terra, se a gente vai dar conta dos nossos compromissos. Então é um momento de grande incerteza para o espírito. É claro que a gente não está sozinho, que a gente é ajudado, mas é um momento incerto, a gente não sabe. Né, no plano espiritual, a gente tem um contato, né, com as nossas vidas anteriores, com as pessoas que nós convivemos e não fomos bem-sucedidos. Então a gente consegue ter uma maior clareza quando a gente está na erraticidade, que é aquele período, né, entre uma encarnação e outra. Então a gente, claro, já tendo a capacidade, já faz essas escolhas. É um gênero de provas, né, como a gente vai ver aqui. E a gente não sabe. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Será que tudo que eu me comprometi a fazer, eu vou seguir? Ou será que não? Porque a gente tem livre-arbítrio, né? Essa coisa de, está escrito, é um destino, isso é fatalidade, não é bem assim. Nós sempre temos livre-arbítrio. Antes, durante e depois. O livre-arbítrio ele foi dado por Deus. É a nossa livre vontade, a nossa liberdade para fazer escolhas. É claro que são escolhas de acordo com o nosso nível evolutivo. Né? O nosso livre-arbítrio ele é relativo. Relativo a quê? A nossa capacidade de entender as coisas. Claro, quando a gente já foi, né, mais ignorante ou ainda tem dificuldade em certos aspectos, é claro, a gente vai fazer escolhas que não vão ser muito acertadas, mas que também vão nos ajudar, que também vão nos trazer experiência. E aí a gente vai lá para o livro dos Espíritos, exatamente na questão que fala no item Escolha das Provas. Aí tem lá a questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe, quando tem condições, né? Vamos prestar atenção, porque quando o espírito tem má vontade, o espírito não tem a capacidade de avaliar se aquilo é bom ou ruim, aquela encarnação ela é imposta, porque ele não tem condições de escolher, mas ele vai ser ali, né, vai ter toda uma organização para que aquele espírito venha e ele precisa encarnar. Só que ele não vai participar da escolha dessas provas, né? Então, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. 258A. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Olha que interessante. Não é uma coisa rígida, não. Se a gente não conseguiu, a gente vai ter uma outra oportunidade. Está aí a reencarnação. É justo. Porque numa só é muito difícil. Ninguém vai sair daqui melhor. Né? Tomara que a gente saia um pouquinho menos egoísta, orgulhoso. Mas, né, evoluído, não. Aí a gente tem que ter uma humildade para reconhecer que é impossível. Mas se a gente não conseguir em uma, a gente vai ter uma outra oportunidade para fazer de novo, para tentar vir num contexto um pouco melhor. Então, já nos dá uma esperança, né? É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento. E Deus o permitiu. É claro, porque senão a gente ia ficar nessa dificuldade eterna, não ia conseguir fazer as coisas, né? Então, é o que ele faz aqui. A gente se expõe, né? A gente, com a nossa vontade, com a ajuda, a gente organiza um plano para tentar resolver questões que não foram bem sucedidas em outra encarnação. A gente vai se expor àquele risco, ou a gente vai se expor àquela situação reencarnatória para tentar melhorar, para tentar superar aquilo. E Deus permite que assim se faça. Mas a gente tem o livre-arbítrio, então não tem esse determinismo, porque a gente gosta muito de um lugar para a gente, né, se encostar. Ah, não, tem uma justificativa, está escrito, não tem jeito, isso é minha má sorte, eu nunca dou sorte com nada. Mas a gente tem que observar essa nossa fala. Nessa fala de vítima, muitas vezes, nessa autopiedade, nada dá certo para mim, esses pensamentos depressivos, esses pensamentos que nos colocam para baixo. Se nós estamos numa situação, né, na nossa atual encarnação, ela é necessária. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com a família certa, recebendo filhos, é tudo muito certinho. Está tudo, é exatamente ali. Porque a gente fala, não é possível que eu fui escolher isso, eu escolhi realmente isso, onde eu estava com a cabeça. Né? Às vezes a gente se pergunta isso, mas estava com a cabeça no lugar. Porque se a gente escolheu e se foi permitido, é porque a gente tem a oportunidade de vencer. A gente tem a chance de superar, porque senão Deus não ia permitir. Ele não ia permitir que a gente tivesse uma carga que a gente não suportaria, né? A gente não dá conta. A gente pode também não dar conta. Isso não é uma regra. Porque a gente pode escolher, mas quando a gente vem para a matéria, a coisa muda de figura. Né? Nós somos da matéria, a gente gosta da matéria, a gente gosta das coisas aqui materiais, e elas nos iludem muitas vezes, né? Os bens materiais. Quantos espíritos escolhem, né, a riqueza e chegam aqui e não conseguem. A gente, né, até anda vendo muito isso aí. Porque você ter um cargo, às vezes, né, político, que você tenha poder, você não está lá para se beneficiar. Você não recebeu, né, você não foi permitido você ter a riqueza, você ficar usando em seu benefício. Se você pode usar em benefício das outras pessoas. Mas não, né, a riqueza, ela entorpece, a matéria, a gente gosta, né, até hoje eu estava ouvindo de manhã a Sueli falando na rádio da viagem. Ela falou, eu fiz uma viagenzinha, agora foi tão boa, não sei se eu vou poder fazer de novo, mas é bom. A gente também não está aqui para, né, ficar fazendo apologia à pobreza, claro que não. Se a gente trabalha de uma forma honesta, a gente pode se dar também, né, uns mimos de vez em quando, a gente pode, isso não é crime. Mas a questão é o quanto a gente se deixa envolver pela matéria. É dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, aí que é o X da questão.
é observar, é usufruir, claro. Se a gente hoje tem uma medicina avançada, para que vai ficar usando a medicina lá da época da sanguessuga? Um horror, né? Eu não gosto nem de pensar numa coisa dessa. Mas é isso que acontece. A gente hoje pode usar da tecnologia, pode usufruir do progresso, e a gente vai ficar lá usando as coisas do passado? Não, claro que não. Vamos aproveitar hoje. Vamos usufruir da tecnologia de hoje. Mas não vamos permitir e tomar cuidado porque a gente não vira escravo dela. Porque senão a gente não interage mais com ninguém. Às vezes você está dentro de uma casa, uma família, cada um está num cômodo falando... Não conversa mais, a gente se der bobeira, você está se comunicando com a pessoa pelo WhatsApp, a vida inteira dentro de casa. Né? Então a gente tem que estar bem atento a isso, usar, mas saber usar tudo isso, né? Que nos é permitido. Então continuando aqui, ó, questão 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então a gente está sempre tendo que prestar atenção nisso. É o que a gente escolhe. É a nossa vontade que impera, sempre. Sempre. É um gênero de provas. A riqueza ou a pobreza, né, e variadas escolhas que a gente faz, é um gênero. Agora, os detalhes, eles estão submetidos a nós, às nossas escolhas. O que nós vamos fazer com isso? A gente escolheu. Foi permitido. Aí a gente vai ter que atuar naquela situação. E as consequências, os atos vão ocorrendo, né? O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar. Mas não sabe quais são os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deve ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. Mas não sabes quando cairás e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Que tem gente que acredita piamente que está tudo escrito, parece um livro, está lá escrito e a gente vem para cá e tem que seguir ali. Não é assim. Não tem um determinismo, porque senão, né, as pessoas que conseguem as coisas, então foi Deus que ajudou, e por que não ajuda o outro também? Isso fica sempre a cargo da nossa livre escolha. Sempre, né? Porque aqui a gente vê, não é tudo que está, tinha que cair aquilo na minha cabeça. Não tinha que cair. Você que tem que prestar atenção, de repente, aonde você anda. Eu lembrei do Zé agora, quando ele falava de um piano. Lembra da história do piano? Que você está passando uma calçada. Você olha para cima, tem um piano caindo. Você fica olhando para o piano e fala, que marca que é o piano, né? Será que é de quê? De cauda? Será que não é? Não, você sai correndo, porque senão aquilo vai cair na sua cabeça. Né? Então, assim, a gente precisa entender as coisas. Sempre o nosso livre-arbítrio. E é claro que às vezes a gente não é uma coisa flexível, a gente escolhe. Mas em determinadas situações a gente pode mudar um pouco, sair um pouquinho daquele esquema, claro que, como diz aqui, né? Só os grandes acontecimentos que estão na nossa jornada que vão acontecer. Agora, as coisas menores, saber, está tudo escrito, não, porque eu posso ter escolhido isso, mas chegar aqui eu não consegui dar conta, e muitos não dão, né? Então, a gente vai se situando aí. E também, é claro, a gente vê aqui, na 262, vamos ver, que depois eu vou falar. Como pode, olha que pergunta interessante, né? Como pode o espírito
que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha, né? Nós não somos criados simples e ignorantes? Foi assim que Deus nos criou. Então, como é que a gente pode, já nesse princípio, que a gente não sabe nada, que a gente é ignorante, escolher as coisas? Como é que faz? E aí vem a resposta, ó. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É gradativo a coisa, né? É então que ele muitas vezes se extravia, tomando mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E é isso que podemos chamar a queda do homem. Está lá, né, aquela alegoria de Adão e Eva, que, né, sempre a gente levando a culpa, né? Ficou tentada, foi lá comer uma maçã, aquela questão da queda do homem, aí Deus impõe o castigo como trabalho. É uma forma alegórica, a gente precisa entender, né, aquela passagem dessa forma. É exatamente isso. Quando a gente não tem capacidade, é como uma criança, né? Quando a gente tem lá um pequenininho, um neném, é um serzinho ali indefeso que precisa de você para tudo, você tem que cuidar. Né? E você está ali, você faz as escolhas para ele, você escolhe o que ele veste, você escolhe o que ele come. E aí, com o passar do tempo, aqueles gostos, né, daquela criança começam a aparecer. Né? E as crianças hoje em dia estão mais... Né? Antigamente a gente ficava mais demorado com isso. Hoje não, as crianças estão rápidas. Então, às vezes, estão 3, 4 aninhos, não quero essa roupa. E não veste a roupa. Não tem jeito, você pode fazer o que você quiser, que a criança não vai vestir. Então, ela tem a escolha. Enquanto, né, ela não pode escolher, os pais, os responsáveis ali, vão orientando, né, aquele espírito que está ali, dando a comida, orientando. Mas chega uma hora que, por isso que se fala da aborrecência, né, porque a infância humana, ela é a maior, né, ela é muito grande, a infância. Porque é esse período exatamente que o espírito está mais aberto para receber essas orientações, para as suas tendências serem trabalhadas, né? Porque filho não é uma folha em branco, não é? É um espírito que já está ali com a sua história, com o seu currículo, e que chega até você porque tem alguma ligação com você. Então, o papel, né, da educação, o papel do pai, da mãe, ou de quem vai cuidar daquela criança, é observar, é educar. A gente hoje observa, né, muita dificuldade, às vezes, de pais falarem não com criança, porque tudo é permitido, tudo pode, e, né, a criança cresce achando que a vida é assim, que tudo pode, que a hora que você quer, o mundo vai estar aos seus pés, e não é bem assim, não. Né? E aí passa todo esse período. Então, se esse espírito não é bem trabalhado nesse período, se ele não recebe educação, novos valores, quando chega aí na fase da adolescência, por que aborrecência? Porque ali o espírito se mostra como ele é. Ele se mostra que veio. Então, se ele não foi trabalhado nesse período, pode ser, né, vai ter, não é que está perdido, não é isso. Tem jeito, mas aí o trabalho é redobrado. Porque aquele período todo que ele tinha para receber aquelas orientações, receber os limites, não foi bem trabalhado. Então, quando chega nessa fase, pronto. Aí, às vezes, é a rebeldia, é a falta de não, é a falta de limite. E aí, às vezes, dá problema. Né? Então, a gente tem que ir observando. E aqui a gente vê que é de forma gradativa. O nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Relativo à nossa caminhada. Quanto mais a gente avança, mais a gente vai compreendendo as coisas, mais a gente faz escolhas mais acertadas. E aí, a gente vai conseguindo caminhar, né? E aí a gente falando disso tudo aqui, causa uma certa, né, um certo desânimo, tanto medo, tanta incerteza. E o que afinal nós estamos fazendo aqui? Né? O que a gente veio buscar de diferente na doutrina espírita? O que a doutrina espírita tem para nos mostrar de diferente? Que mesmo a gente lidando com tudo isso, a gente se sente fortalecido, a gente se sente amparado para seguir em frente. E exatamente esse é o objetivo, né, da doutrina espírita, que é o esclarecimento.
A gente saber dessas coisas, a gente ter acesso a esse conhecimento através do estudo é muito importante. Porque aí a gente pode usar tudo isso, né, no nosso proveito, porque a gente aprende e a primeira pessoa que tem que ser modificada somos nós, modificar a nossa forma de pensar. Porque não adianta a gente criticar, às vezes, falar da corrupção, se a gente não observa as nossas pequenas corrupções do dia a dia. O que motiva um político a desviar bilhões e o que motiva você não devolver o troco numa padaria é a mesma coisa. É corrupção também. Porque vai no lugar, a pessoa às vezes não passa uma coisa no caixa, você, deixa para lá. Mas aí, no final do dia, que aquela pessoa for fechar o caixa, vai sair da onde o dinheiro? Que você não voltou para devolver. Vai sair do bolso dela. Também é corrupção. Porque a gente fala dos outros. Quando está longe é mais fácil, né, da gente falar, da gente julgar. Mas a gente precisa avaliar as nossas ações. Avaliar os nossos pensamentos. É fazer que a doutrina faça parte do nosso espírito, da nossa vivência, no nosso dia a dia. Não é ser espírita aqui dentro, né? Aqui a gente esbarra um no outro, desculpa, né? Às vezes pisa lá no seu carro, desculpa, meu irmão. Lá fora, se bobear, você aperta o pescoço da pessoa, ou não é assim? Né? Trânsito, é assim. Não vamos, não adianta ficar passando uma imagem. Não, a gente tem que ter, né, a disciplina, a gente tem que ter a paciência de trabalhar as coisas, trabalhar esse conhecimento a nosso favor. Né? Dentro de casa, onde estão as nossas maiores dificuldades? Dentro de casa. Com as pessoas que a gente convive mais de perto. Todo dia, aquela convivência, aquela rotina. E aí você passa a ver exatamente. Porque às vezes a gente, da porta para fora, a gente, né, é muito simpático, é muito cordial, ajuda as pessoas. Mas da porta para dentro, a gente tem mais dificuldade. Porque é o convívio do dia a dia, é o atrito. A gente percebe isso de uma forma mais evidente. Né? Porque são espíritos ali que são amigos e também são inimigos. Porque os núcleos familiares são os lugares importantíssimos para nós. Porque é exatamente onde a gente vai estar com aquelas pessoas que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. E nós vamos estar numa nova oportunidade. Para tentar de novo, para ser caridoso, para ser indulgente. Né? Porque a caridade material a gente faz fácil. Agora, a caridade realmente, como entendia Jesus, que é a indulgência, o perdão das ofensas, aí já é um pouquinho mais complicado. Né? Já requer de nós um pouquinho mais de esforço. Mas é isso que a gente tem que se esforçar. Entender o outro, entender a diferença do outro. Você gosta da coisa num lugar, a pessoa gosta da coisa no outro lugar. Né? Aquela coisa que a gente tem que aprender a conviver. Mamãe está lá rindo, não sei por que ela está rindo. Não sei por que minha mãe está rindo. Mas é assim que a coisa acontece. Né? É essas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia que a gente tem que estar muito atento. E é dentro de casa. Né? Às vezes aquele filho... Né, que é mais, quem tem irmão nota, gente, foi criado igualzinho, com a mesma educação, com os mesmos princípios, mas cada um é uma individualidade. Cada um está num processo evolutivo, o outro está mais maduro para certas coisas e não entende as outras, né? Então a gente sabe, a convivência no trabalho também, porque as pessoas são, né, diferentes, e é chefe, né, essa relação às vezes que é tumultuada. Então tem um monte de coisa que a gente tem que ir prestando atenção e reparando, né? Será como que eu estou agindo? Será como eu estou pensando? Porque aos poucos isso vai entrando no nosso circuito mental, no nosso circuito vibracional, e a gente vai buscando as coisas, né, serem mais equilibradas. E agora, no momento... como a gente está passando de crise, a gente tem que estar muito atento, porque a gente se irrita por qualquer coisa, né? A gente está numa situação de mexida, das coisas fora do lugar, então a gente entra aí, a gente tem que estar muito atento a essas pequenas coisas, né? Bom, então, vamos falar lá da doutrina espírita, e aí eu vou ler uma passagem aqui, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, buscai e achareis, né? Que é ajuda, no caso aqui, olhai as aves do céu. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Eu acho que é.
6 e 7. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com o que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Né? É uma parábola isso aqui. E aí a gente acha legal, né? Ai, que bom, não preciso trabalhar. Não preciso me esforçar. Né? Fazer igual os passarinhos, né? Se alimentam, estão aí, ficam aí, né? Alegrando a nossa vida, que são lindos e estão lá e fazem. Mas eles também têm trabalho. Quando eles vão construir um ninho, por acaso alguém de nós vai lá construir um ninho para ele? Não vai. Ele tem o trabalho de ir lá construir. Mas o que ele fala? Eles não guardam em celeiros. Eles não são egoístas. Se você joga um miolinho de pão, dá até uma briga. Mas cada um dá um pedacinho, né? Eles se dividem, eles se entendem, coisa que a gente não faz. A gente olha o reino animal e eles nos dão muitos exemplos, né? Eles lidam uns com os outros, né? De uma forma, claro, guardando as devidas proporções, mas a gente tem uns exemplos. Então a gente acha legal, mas vamos prestar atenção no que quer dizer essa parábola, né? Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e consequentemente de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo e, se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, sem nem sempre os socorre com a ajuda material, inspira-lhe os meios de saírem por si mesmo de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme o necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo.
frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Não adianta a gente ter uma passividade. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela tem que ser ativa. Não pode, né, sentar no sofá e ficar esperando que alguma coisa aconteça. Não é assim. Né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte. Se ponha à disposição. Se abra para as coisas acontecerem. Elas vão acontecer. Mas a gente precisa também fazer esse movimento em direção às coisas. Na passagem aqui do Evangelho, que Jesus fala, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é isso que acontece. Tem um trechinho nessa passagem que fala, não põe a luz debaixo do alqueire para aqueles que entrarem na casa virem a luz. Precisa alguém entrar na casa. Precisa que a gente faça esse movimento para ver as coisas, para movimentar as nossas energias, para despertar as nossas potencialidades e para que a ajuda venha. Não é passivo, é uma atividade que a gente tem que ter, uma ação. Nós não podemos esquecer, se a gente tem muito medo, muita incerteza, uma coisa a gente não pode duvidar. Uma coisa é certa. É certeza, mas é uma certeza absoluta. Nós fomos criados para dar certo. Nós somos um projeto de Deus para dar certo. Ele não nos criou para o fracasso, não. Ele nos criou simples e ignorantes para nós atingirmos a perfeição. E nós temos que trabalhar. Então não há como dar errado. Se às vezes as coisas dão errado é porque a gente tem mais dificuldade em certas situações. Mas mesmo nessas dificuldades nós somos ajudados. Ou a gente acha que se não fosse, né, o nosso anjo da guarda, esses espíritos amigos, a gente ia sair do lugar. Não, de vez em quando tem que... Não é nem tapinha nas costas, é empurrão, vai dar seu jeito, porque as coisas vão acontecer. Eu estou aqui do seu lado, falando que você tem que... te orientando. Claro que não, ele não interfere. É bom que a gente entenda essa questão do anjo da guarda, porque as pessoas acham assim, mas a gente sabe de alguém, ou a gente passa por uma situação de perigo, de dificuldade, mas onde estava o anjo da guarda dessa pessoa? Estava do lado dela. Como estava do lado dela? Deixou passar por isso? Mas o espírito protetor, ele não nos poupa do nosso aprendizado. Ele não está lá, nosso está lá. Né? E a gente está fazendo a nossa vida. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa que não deve, a gente é alertado. A gente sabe, a gente já é alertado pela consciência, mas a gente não quer ouvir, a gente deixa para lá. Né? Mas está ali, o trabalho dele é esse, é de nos auxiliar. Mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Quem dirá o nosso anjo da guarda. Ele orienta, ele tem a missão e a tarefa como um pai tem com um filho. Né? Quantas vezes a gente está ali e se dedica a um filho, a uma pessoa querida, instrui, dá amor, e às vezes a pessoa toma um rumo inesperado, ou um rumo que não é muito bom, mas vai fazer o quê? Ele está usando o livre-arbítrio dele. Então é uma ajuda, não é uma interferência. Então a gente está sendo sempre ajudado, e se conectar com ele também. Um dia desse foi muito engraçado, que a gente estudando na reunião mediúnica, a gente estava lendo uma passagem do livro dos médiuns, aí a Sueli falou uma coisa, eu olhei para a Sueli, assim, gente, nunca tinha ouvido, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre. Gente, é interessante isso, porque a gente acha assim, que o anjo da guarda está sempre, né, está aqui, está do lado. Não, ele está fazendo outras coisas, tem outros protegidos também, não é só exclusivo, que a gente gosta de exclusividade, né? O anjo é meu anjo da guarda, está comigo. Não, ele é um espírito que tem, né, outros protegidos, tem a sua tarefa. E se a gente não se conectar com ele, nada acontece. Né? Não tem, a gente tem que se abrir, né, pela vibração dos nossos pensamentos, principalmente dos nossos sentimentos. E aí a gente vai receber essa orientação, né? Às vezes é por um sonho, uma pessoa que vem falar uma palavra com a gente, nossa, estava tanto precisando ouvir isso, e, né, a gente está sendo sempre ajudado, tem vários meios, mas ele está ali, mas a gente precisa entrar em conexão com ele, porque a gente se sintoniza,
né, na nossa faixa vibratória. E também funciona com os nossos irmãos desencarnados, que também, dependendo da nossa sintonia, da faixa onde a gente está vibrando, também a gente vai atrair espíritos que também estão na mesma dificuldade do que nós. Então, a tarefa de conhecer, da gente se autoconhecer, da gente se transformar, ela é necessária, porque às vezes ajuda também, né? Aquele irmão que está com a gente ali, aquele espírito desencarnado, que está ali por afinidade, por ter os mesmos gostos, porque a gente também acha que é assim, né? A gente está andando na rua, o espírito, vou colar com aquela lá. E não, você vai atrair. O que você está pensando é o que você está emitindo. Então você vai atrair também. Você está num momento de tranquilidade, de paz, você vai abrir a sua sintonia para a espiritualidade amiga. Mas nos momentos que você está conturbado, que você não está bem, que você está desequilibrado, você também, pela assimilação fluídica, você também vai atrair esses espíritos que também não estão bem, que também, né, estão vibrando aí nessa mesma faixa. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Ser espírita é ser responsável. Porque a gente não pode conhecer a doutrina, estudar e delegar a responsabilidade para outra pessoa. Não, é com a gente. Então, essa a nossa escolha. É importante, né? Hoje nós estamos aqui, escolhemos sair de casa, vir aqui, tivemos boa vontade, né, Jane? Tivemos vontade de estar aqui hoje para a gente aprender, para a gente estar, né, interessado, a gente está interessado nisso. Então é importante a gente observar o nosso dia a dia, a nossa conduta e ser realmente um espírita convicto. E nos momentos de dificuldade, de crise, de medo, de incerteza, porque nós vamos passar por muitos desses momentos, é ter fé, uma fé raciocinada, uma fé esclarecida, que é uma fé ativa, que a gente sabe que a gente precisa crer, que a gente precisa confiar. E quando a gente confia, jamais a gente fica sem amparo, jamais a gente fica sem resposta, né? Mas a gente precisa estar atento a esses detalhes, então que a gente possa aí, ao longo dessa semana, aproveitar, né, as oportunidades. Na hora que a coisa apertar, vamos fazer prece, vamos nos conectar, vamos confiar. É um exercício diário que a gente precisa fazer. Porque todos os dias a gente lida, né, com as nossas inseguranças. Isso também é normal, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Muito ainda no começo da nossa caminhada. Então vamos com muita fé. E como diria Gilberto Gil, vamos com fé, que a fé não costuma falhar, né? Boa noite a todos e até a próxima, né?